Olha, o assunto de hoje vai render. Vamos falar sobre endometriose. Muitas mulheres têm isso ou muitas também não sabem que convivem com a endometriose. Para explicar sobre os sinais e como se tratar, a gente vai conversar com ela maravilhosa, essa doutora que está conquistando muitos fãs por aí fora. Vamos conversar agora com ela, a ginecologista obstetra Emília Alexandrino. Tudo bom, doutora? Olá, Ellen, tudo ótimo. Agradeço muito, aqui já tem perguntas bem especiais, mas antes eu lhe pergunto, o que é endometriose, o que causa isso? Vamos começar então dizer realmente do que se trata a endometriose. Gente, a endometriose é uma doença muito chata de se tratar. As mulheres sofrem muito com ela. Ela acomete uma camada interna do útero, que é o endométrio. Vou explicar aqui para vocês. Aqui é um modelinho simples, básico, de um útero cortado ao meio, como se fosse aqui cortado no comprido. Aqui nós temos a trompa, o ovário, dos dois lados, trompa, ovário. Aqui o canal vaginal e aqui a camada muscular ou miométrio e a camada interna do útero, que é essa camadinha aqui. Então, a endometriose, ela decorre de uma implantação das células endometriais de forma equivocada, errônea, tá? Fora da cavidade interna uterina. Como é que isso acontece? Ao invés do fluxo menstrual sair só aqui no período da menstruação, porque essa camada ela fica grossinha, ela fica espessa, toda a vida que não ocorre a fecundação, e aí essas células, junto com sangue e água, são eliminadas em forma de menstruação, no período menstrual. Ao invés disso, ela reflui um pouco pela trompa e, quando chega aqui próximo ao ovário, ela cai na cavidade pélvica, que é a cavidade baixa do abdômen feminino, né? Vamos dizer assim. Então, quando esses implantes acontecem no intestino, perto do ovário, que é um dos primeiros lugares aqui que acomete, na própria tuba uterina, na bexiga, no peritônio, que é uma camada serosa que reveste os órgãos intraabdominais, no reto, lá por trás, entre o útero e o intestino mesmo, e a cavidade, você tem o reto. Isso vai causar vários tipos de graus de endometriose. Aí a endometriose deixa de ser uma endometriose superficial e passa a ser uma endometriose profunda. Nós também temos casos de implante de endometriose em cicatrizes de cesárea, em cicatriz umbilical. Às vezes a paciente tem um nódulo no umbigo que todo mês, quando ela menstrua, aquele nódulozinho ali sangra. E ela não sabe o que é aquilo. Doutora, apareceu um negócio aqui, que todo mês esse negocinho, eu sinto que ele fica inflamado, ele fica dolorido e tudo mais. Bem, e os sintomas, eles vão ser decorrentes de um processo inflamatório causado pelos implantes ectópicos desse tecido intraendometrial aqui, da cavidade uterina. Né? O que vai acontecer? Assim como é um tecido que sangra, você imagina sangue dentro da cavidade. É extremamente irritativo e causa processo inflamatório. Né? E essas pacientes que têm os sintomas de dor intensa, cólica intensa, muitas vezes cólicas desde quando ela começou a menstruar. Né? Aquela cólica que ela é progressivamente num grau mais forte. Né? No começo eu não sentia tanta, doutora, hoje em dia eu tenho que tomar mais, não passa mais só com Buscopan, não passa mais só com dipirona, eu já tenho que tomar um anti-inflamatório, agora eu tenho que tomar anti-inflamatório já mais de 2, 3 vezes ao dia, às vezes eu fico completamente incapacitada a ponto de não poder ir para o colégio, não poder ir para a faculdade, não poder trabalhar. Então isso não é normal, gente, porque a cólica discreta no período menstrual, tudo bem, né? Às vezes é um dos sintomas relacionados ali à tensão pré-menstrual. Mas uma cólica intensa, de forma incapacitante, ela não é normal. E aí sim é quando você deve dar aquele clique de dizer, eu tenho que procurar saber o que é isso. E muitas vezes essa paciente está convivendo com essa doença já há um bom tempo, sem saber que tem, e ela está progredindo, porque ela tem toda a vida reprodutiva da mulher para progredir. Por quê?
Porque ele depende do hormônio chamado estrogênio, que é produzido aqui no ovário, por estímulo de uma glândulazinha que está lá no meio do cérebro, que é a hipófise, que manda aqui a mensagenzinha para o ovário que ele tem que produzir, estrogênio e progesterona. Mas a endometriose, ela aumenta com o estímulo estrogênico. Então, um dos tratamentos que eu tenho que fazer é tentar bloquear ou neutralizar este estímulo do estrogênio com medicações. É um dos tratamentos clínicos, né, que você pode fazer com medicamento. Os sintomas mais comuns da endometriose são a dor, como eu já falei, a cólica, né? Quando a paciente vai ter relação sexual, muitas vezes ela tem uma dor forte lá como se diz, no fundo da cavidade vaginal. Ela sente dor durante o período menstrual, quando ela vai evacuar. Ela pode sentir dor se ela tiver implantes na bexiga, quando ela vai urinar no período menstrual. Ela se queixa às vezes também de uma dor na região lombar e uma sensação de peso nas pernas, uma sensação de inchaço, de peso no baixo ventre. Então, elas se queixam geralmente disso aí. E, por conviver com a dor e com aquela dor forte, muitas vezes isso acomete o sistema psicológico dela. Ela já tem medo de quando vai chegando o período menstrual. Ela tem medo, muitas vezes, de ter a relação sexual que, ao invés de ser prazerosa, passa a ser dolorosa, né? Então, esses são sintomas que funcionam como um start para você estar tentando ir no seu ginecologista, pesquisar, descobrir, diagnosticar. Dentre os métodos utilizados para diagnóstico de endometriose, além da clínica, que muitas vezes já desperta no ginecologista, no especialista, aquela ideia de que possa ser, nós temos 2 exames que são primordiais, que é a ultrassonografia transvaginal ou endovaginal com preparo abdominal, realizada não por qualquer ultrassonografista, mas com quem tem a expertise de diagnosticar endometriose através desse exame. Então, esses exames endovaginais que a gente costuma fazer, que as pacientes costumam pedir toda a vida que elas vão no ginecologista, eu tô com dor, eu queria fazer uma endovaginal. Não vão diagnosticar, tá? Muitas vezes vai passar completamente despercebida. E até a ressonância magnética, que é um outro exame que se faz para diagnosticar endometriose, ela deve ser analisada as imagens, né, também com preparo e pelo radiologista que tem expertise em diagnosticar isso aí, senão ela passa despercebida também. Ou às vezes causa dúvida, inclusive com processos neoplásicos. O diagnóstico de certeza da endometriose, você só pode ter, lógico, com a biópsia. Todo diagnóstico de certeza é você tirar um pedaço do tecido e mandar para análise. E isso pode ser feito também, aí já é um procedimento mais invasivo, que é através da laparoscopia diagnóstica, né? Você coloca anestesia paciente, faz um furozinho lá na região do umbigo, e aí vai explorar essa cavidade abdominal e vai ver aonde é que tem implantes, o que é que está cometendo, se já pegou ali intestino, onde é que está. Porque, gente, olha, se você prestar atenção aqui nesse modelinho pélvico, aqui você tem a pequena pelve, né? A pelve feminina, no caso. Aqui você tem o canal vaginal, que vai dar onde? Aqui dentro do útero. Exatamente na cavidade endometrial. Aqui na frente do útero, você tem o quê? A bexiga. Praticamente o que separa aqui é uma tênue camada, olha só. E por trás do útero você tem o quê? Intestino. Só que a coisa não é bem arrumadinha e estática dessa forma. Você está viva, está em movimento, tem movimento peristáltico, o intestino está funcionando. Então isso aqui é tudo cheio de alças intestinais se mexendo por aqui. Então se você vai fazer um exame de ultrassom, que você não está em jejum, que você está com o intestino cheio, está cheio de gases, o médico não vai ter uma boa visualização disso aqui, né? E quando você tem os implantes endometrióticos, veio por aqui, né? Refluiu aqui pela trompa. A trompa ela não está completamente colada aqui no ovário. Você vê que permite a queda de implantes ou de sangue na cavidade.
quando esse material, quando esse fluido menstrual volta, reflui por aqui. Então, você pode ter implantes em toda a cavidade, né? E isso é que vai fazer com que você tenha os mais variados sintomas decorrentes da doença. Doutora, e como é que a gente vai tratar se realmente for um caso de endometriose mais simples, mais comum, e que o que me atrapalha mais é a dor, a cólica? Bem, aí você pode entrar com algumas medicações que são usadas hoje em dia, que são à base de anticoncepcionais, que contém estrogênio e progesterona. Mas a senhora não disse que o estrogênio, ele é que faz o tecido proliferar? Tá, mas ele combinado com a progesterona, o efeito da progesterona, ele vai suplantar o efeito do estrógeno, tá? Para ficar mais fácil de entender. Ou então, um anticoncepcional à base de progesterona puro. Temos também os endoceptivos, né? No caso do DIU, do Mirena. Temos os implantes hormonais. São medicamentos à base só de progestágeno e que pode estar contribuindo aí no tratamento para neutralizar a ação do estrogênio. Porque a gente precisa deixar essa paciente sem menstruar. De preferência sem menstruar. Por que aquelas meninas que menstruaram muito cedo, elas têm mais chance de desenvolver endometriose? Porque elas vão passar mais tempo da vida dela menstruando. Elas vão ter mais facilidade de ter implantes ali, sempre sendo jogado mensalmente naqueles lugares que não são os adequados. Pacientes que têm efeito genético? Tem característica genética, mãe, tia, irmã que já teve a doença, não é? Pacientes que não têm uma alimentação muito boa, muito adequada, pacientes que comem coisas. Hoje em dia, gente, eu costumo dizer que tudo que a gente come influencia no que a gente é, no que a gente se torna. Então, assim, as pacientes que têm uma dieta que causa inflamação, né, ela tem mais chance de desenvolver os problemas ligados à endometriose, porque ela não vai ter a parte imunológica adequada, né, para bloquear esses fenômenos inflamatórios, que é desenvolvida uma cascata lá da inflamação. E aí vai fazer com que ela tenha muito mais efeitos dolorosos. A outra coisa também você pode usar uma droga hoje em dia que é o Dienogest. O Dienogest, nós temos vários no mercado com nomes comerciais, né? E você pode estar, ele não é um contraceptivo, ele vai provocar ele vai abolir essa menstruação da paciente durante um bom tempo e vai diminuir dor e sangramento, que é o que mais incomoda e que geralmente leva essa paciente ao ginecologista, ao consultório. Então ele vai fazer isso. Você vai tomar um comprimido todos os dias, nos mesmos horários, né? E vai seguir tomando aí. Então é um dos outros tratamentos que você tem disponível no mercado. Tem também uma injeção que eles até disponibilizam nos postos, nas unidades públicas de saúde, que é a base de acetato de medroxiprogesterona, que trimestral. Só que as pacientes se queixam muito porque tem mais efeito colateral. Ela é uma progesterona de alta dose, liberação prolongada, e que ela dá aumento de peso, às vezes dá a formação de alguns cistozinhos, alterações de pele. Então a gente não costuma indicar muito nesses casos, né? Com a minha experiência, eu prefiro, hoje em dia, usar o Dienogest e associar um anti-inflamatório para paciente que sente muita dor. E nos casos que a paciente procura porque ela já sabe que tem e ela tem infertilidade já provocada pela endometriose e ela deseja ter filhos. Bem, aí você tem que fazer realmente um inventário bem acurado dessa paciente para saber o grau. Você tem que classificar o grau da endometriose dela, né? Para isso, tem esses exames que eu já falei, a ultrassonografia com preparo abdominal, a ressonância magnética da pelve, também com preparo, ou a laparoscopia. E na laparoscopia, você vai fazer tipo um mapeamento, tá? Tem um esquemazinho lá, um desenho, em que você vai ter aqui a cavidade pélvica, aqui vai estar o útero, vai ter bexiga à frente, e você vai estar marcando uns pontinhos para o cirurgião, aonde foi que você viu o implante. E aí ele vai ver se ele vai fazer
durante um procedimento laparoscópico, a cauterização ou a exérese mesmo desses focos, né? Ou não. Vai ter que ser muito bem avaliado e geralmente nesses casos a gente encaminha essa paciente para um serviço mais especializado em fertilização, porque vai ser avaliado o caso dela, se ela vai fazer, por exemplo, o uso da medicação por 6 meses para diminuir o grau dos implantes, para dar uma limpada, né, e diminuir um pouco o processo inflamatório, e aí de repente pode até ser tentado uma fertilização in vitro. Né? Então tem vários centros no país, tem vários centros no país que você pode fazer isso. Geralmente essas pacientes, quando fazem uso da medicação, elas já apresentam uma boa melhora dos sintomas de dor e de sangramento. Elas já voltam, como se diz, com o ar renovado, por estar livre daquela... É horrível, realmente quem tem endometriose sabe. É uma doença que às vezes eu já vi paciente chegar no meu consultório em cadeira de roda, de não conseguir andar. Nossa, de tanta dor. E paciente jovem, né, gente? Porque tem muitas adolescentes que são acometidas por endometriose. Aquelas meninas muito magras, sabe? E que menstruaram muito cedo, tiveram a menarca, né, que é a primeira menstruação ali com 10 anos de idade. E que começam a sentir cólicas. E que naquele período já diz, eu não consigo ir para a escola, não consigo. Aí a avó diz, não, mas isso é besteira. Menstruação dói mesmo, sente cólica mesmo. Não, gente, não é assim. Por isso que tem que procurar realmente. Porque pode ser uma coisa que se você não tratar adequadamente no início, lá na frente você pode ter um problema realmente de infertilidade e não conseguir engravidar. Porque eu já tive também casos de paciente de abrir a paciente. Quando eu estava, por exemplo, lá na maternidade, a gente pegava muita paciente que era indicada a cirurgia dela por um outro profissional e a gente só pegava ali na hora da cirurgia, com um diagnóstico de adenomiose ou de mioma, para fazer uma miomectomia ou para fazer uma simples esterectomia, que é a retirada do útero, e quando a gente abria, a gente não tinha para onde mexer, com o que a gente chama de pelve congelada. O que é aquilo? Os implantes endometrióticos com a reação inflamatória vai causando aderência pélvica. Então vai ficando tudo grudado. Isso aqui vira tudo... Como eu brincava falando, eu digo, gente, isso vira um brocotoma aqui, sabe? Porque a bexiga cola no útero, o ovário, você às vezes não consegue ver o ovário, o peritônio cobre, o intestino vai tamponando por ali. Então, quer dizer, e ali às vezes a gente olhava, abria e não podia fazer nada e tinha que fechar. E aí dizer para a paciente que tinha que fazer um grande ciclo ali de medicação, às vezes com análogos de GNRH, que é um outro tipo de medicação, né, que vai bloquear realmente os hormônios. Ele causa tipo uma menopausa química e a paciente vai ter efeitos de uma menopausa causada pela medicação para o tratamento prévio a uma possível cirurgia que possa fazer posteriormente. Então, assim, são coisas que você pode estar vendo. Um outro tipo de tratamento hoje em dia que a gente vê as pacientes procurando e que eu tenho às vezes assim algum cuidado em relação a isso, são alguns chips, como se fossem uns palletzinhos. Eles são introduzidos na região glútea da mulher à base de gestrinona. Que esse chip, se você procurar na internet, eles chamam muito de chip da beleza, né? Porque é usado também na época que a mulher está entrando na menopausa ali e tudo mais, a base de gestrinona. Mas por que eu tenho medo? Porque às vezes a endometriose não foi diagnosticada como se diz, como deveria. Porque existem algumas pegadinhas, por exemplo, o CA125, que é um marcador tumoral, que se faz muito para ver câncer de ovário, né? Na endometriose, as pessoas costumavam pedir, mas ele pode estar normal numa endometriose profunda, já com bastante foco disseminado na região pélvica. Ele pode estar normal. Então ele não tem aquela sensibilidade, né, e a especificidade para que você tenha uma certeza quando você dosa de que aquilo é um caso. Eu peguei uma paciente recente também, que ela vinha sendo tratada desde 2018 com endometriose, uma mulher jovem, de 36 anos, que há muito tempo já tinha história de dor, de cólica, e ela vinha sendo tratada. Inclusive, colocou esses chips de gestrinona. E me mandaram, uma pessoa da família me mandou um resultado
de uma ressonância pélvica dela, e quando eu vi a ressonância, era um CA de ovário, já estádio ali 3 para 4. Já tinha, inclusive, implantes metastáticos em fígado, o que a gente chama de carcinomatose peritoneal, que é quando você tem implantes de metástases já por todo o abdômen. Então, foi um choque imenso, né, para a família e, como se diz, uma notícia muito triste. E esse implante, né, que vinha sendo usado para tratar uma endometriose, de repente pode até ter agravado mais ainda, né, a neoplasia. Então, ela é uma doença, né, que ela começa muitas vezes bem cedo, que tem um comportamento um pouco agressivo, insidioso, né, ela vai aumentando ali devagar, de forma progressiva, e que eu digo que é uma doença muito chata por conta dos sintomas, da sintomatologia, né? A paciente tem que conviver com aquilo durante muito tempo, porque se você perguntar assim, doutor, e a endometriose, ela tem cura? A cura da endometriose eu nunca consegui ver, a não ser quando a paciente retira completamente os ovários e tem a abolição do efeito estrogênico por ocasião da menopausa ou de uma oforectomia bilateral, que é a retirada bilateral dos ovários, para que não haja mais produção de estrogênio. Aí aqueles focos vão indo e vão, como se diz, porque cura, enquanto você está produzindo hormônio ali, ela está em funcionamento. Tá? E esses focozinhos, essas células, porque são células normais. Então, aonde elas vão chegando, que elas vão se implantando, elas vão trabalhando e vão fazendo o papel delas. E o papel delas é se proliferar. Verdade. Entendeu? Doutora, eu quero agradecer muito por explicar detalhadamente sobre a endometriose e alertar as meninas sobre os cuidados. Até a próxima, a gente sempre abordando vários temas. Obrigada, viu, doutora, por esclarecer e tirar dúvidas para as meninas que estão assistindo o Doutor Me Consulta. Obrigada a vocês, e qualquer dúvida, os pacientes podem estar ali colocando alguma perguntinha, a gente às vezes disponibiliza o assunto também em outras redes e é uma oportunidade de estarem tirando dúvidas. Vamos nos cuidando. Doutora, até a próxima. Quer assistir essa entrevista outras vezes? É só acessar o nosso YouTube no canal lá, bem especial, Doutor Me Consulta. Gente, até a próxima edição. Tchau, tchau.